Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Você sabe como é que é, né? A gente fica olhando as outras janelas e fica inventando histórias de muitas pessoas, né? Mas o pior é que tem gente que prefere acreditar. Cala a boca, não te perguntei nada. Sai daí, não, rapaz, tem gente que prefere acreditar em certas fuleiragens. Bom, passadas 2 jornadas, né, sobre o livro O Tempo que Resta, eu queria fazer uma recapitulação, porque tem realmente bastante conteúdo, apesar do livro ser curto, né, ele tem muitos detalhes, né, então foram 2 horas até agora que eu falei, meia hora sobre a primeira jornada, 1h30 sobre a segunda. Eu queria fazer uma pequena recapitulação, né, o mais simples possível, o mais rápido possível, e destacar um ponto importante, que é a discussão estética que o Agamben faz, em especial em relação à filosofia do Adorno, tá? Mas antes de chegar nessa parte estética na filosofia do Adorno, eu faço a recapitulação. E o que essa recapitulação tem em vista? É o seguinte, a primeira epístola, né, a primeira frase, né, da epístola do Paulo aos Romanos, o Agamben traduz de uma maneira que o Paulo não se coloca como apóstolo, né, ele se coloca até mais como escravo do que como apóstolo, ou enviado, ou profeta, ou o que seja, né? Mas na verdade ele vai dizer que ele está separado no Cristo, né? Separado no Messias. O Agamben usa essa terminologia de Messias ao invés de Cristo, até para poder mostrar a indistinção entre o judaísmo e o cristianismo, essa zona de continuidade que existe entre uma religião e outra. Eu não sei até que ponto pode ser considerado uma religião única, com mudanças, enfim, ou se não é nenhuma religião, porque a gente está falando aqui mais de filosofia. Então ele foi separado em Cristo. Nesse sentido que ele foi separado em Cristo, ele é tanto liberto como escravo, ou as pessoas que estão nessa situação messiânica, ou vivendo na estrutura do tempo messiânico. É importante sempre lembrar que o objetivo desse livro é expor qual é a estrutura do tempo messiânica e as formas de vida, né, de quem vive nessa estrutura de tempo. Quem vive nisso tem uma ambiguidade, né, particular, própria, que está expressa numa das passagens do Paulo, que é o seguinte: se você for escravo, né, você é liberto no Messias. E se você é livre, você é escravo no Messias. Então a escravidão e a liberdade estão vivendo conjuntamente. Esse tempo messiânico é um tempo, ele vai usar uma passagem do Marcos, né, do Evangelho, que o joio e o trigo estão junto, né? Você tem um tesouro escondido, mas você tem que achar esse tesouro. Você tem que lançar uma rede no mar. É um tempo de busca, né? É um tempo de aventura, vamos colocar assim. Não é um tempo de uma realização pronta. Por isso que a exigência é uma exigência de sentido, de continuidade. Quando ele vai dizer que o objetivo da história não é necessariamente resgatar aqueles que não têm vozes, né? Mas manter manter uma determinada conduta, né? Em vistas dessa realização, né? De realizar a filosofia. E aí nesse caminho, né, nessa busca, nessa aventura, aí sim essas vozes aparecem, né, podem ou não aparecer, algumas aparecem, outras podem não aparecer, mas a exigência filosófica é a exigência da realização. A exigência do tempo messiânico é uma exigência de se realizar. E nesse sentido, a filosofia do Adorno é uma filosofia escrita no impotencial, né? Ele vai dizer isso, que é como se a redenção fosse possível, né? Mas o como se é uma ficção vácua, né? Ele vai considerar essa ficção vácua. O que interessa para ele não é o como se, né? O bovarismo tradicional. Eu imagino que eu sou uma coisa que eu não sou, como se eu fosse aquilo, né? A Madame Bovary, que imaginava várias coisas que ela poderia ser, mas ela nunca foi. Né? Ou o caso das personalidades borderline, da nosografia, da psiquiatria, que elas vivem como se não tivessem problemas, né? Ou vivem mesmo vidas paralelas que não tem nada a ver com a vida que elas vivem, vamos dizer assim, realmente, né? Tal como ela é, vamos dizer assim, se é que existe uma coisa assim, mas muito distanciada da personalidade dela própria.
Então, o que acontece? Essa filosofia do como ser, uma filosofia, pertence à velha história do niilismo. É isso que ele vai dizer, que essa filosofia do como ser é uma negação da vida, porque você não está afirmando, né, o que você é tal como é, e trazendo para você as exigências que assumir isso, né, assumir as suas tarefas na vida, acabam acarretando. Então, essa filosofia do como ser como pertencente à velha história, à longa história do niilismo, e destaca, por isso, a importância da noção de vida, né, de artista, de vida artística, no Nietzsche. Por quê? O que acontece? O exemplo clássico é o exemplo dos franciscanos, que são, de certa maneira, né, você tem que fazer mediações aí, se você for ler com lupa, né, ler com detalhes a obra do Agamben e fazer mediações, mas levantando aqui uma ideia, o franciscano, ou Paulo, como se coloca em separado, ou uma série de outras figuras que se colocam, realmente ficam fora, né, do ordenamento tradicional, por tentarem, né, tornar a lei inoperosa, né, e criarem para si uma forma de vida bela, né, bonita, né, elas acabam vivendo, né, tem essa marginalidade, mas o Agamben não se detém na marginalidade. Quando dão o exemplo do Francisco, lá dos franciscanos, é o seguinte, eles vão entrar numa interpretação da lei com a igreja que não é a do domínio. Os franciscanos não têm direito, né, a nenhum bem, nenhum pertence da igreja. Eles não querem um domínio, eles querem um uso. E nessa interpretação que troca o domínio pelo uso, acaba-se por tornar a lei inoperante. Tornando a lei inoperante, eles conseguem criar a forma de vida que foi a forma de vida deles, dos franciscanos. Tá, então isso é uma filosofia voltada à realização. A realização faz parte, pertence ou é a exigência do tempo messiânico. Por mais que o joio e o trigo estejam separados, por mais que você tenha que lançar uma rede no mar, procurar o tesouro escondido, ou seja, as coisas acontecem, o tensionamento é próprio disso, o escravo e o senhor ao mesmo tempo, esse homo sacer, né, esse homo sacer, ele está ali, quem está procurando isso acaba por se jogar por fora do ordenamento social e tem que criar os meios de não morrer naquela situação, que o homo sacer é aquele que pode ser morto a qualquer momento, e ao mesmo tempo tem uma figura que meio que santifica ou bota ele lá em cima, né? O homo sacer talvez possa ser comparado aos loucos renascentistas que o Foucault retratou na História da Loucura, que eles eram sábios, eles eram profetas, ao mesmo tempo eram mendigos, eram errantes, ou eram completamente birutas da cabeça, né? Então você se joga nessa situação fora do ordenamento social, mas por si só isso não resolve a tarefa, né? A exigência filosófica, ética, que o Agamben está dizendo, está querendo expor, né? Você tem que tornar a lei inoperosa. A lei inoperosa está relacionada à noção de uso, ou seja, você usa, se você está usando aquilo, né? Aquilo seria seu, né? Mas é como se não fosse, né? Então você sempre está usando, você está sempre no como não no como ser, né? Nessa ficção do como ser, mas no como não. Você é escravo, mas como não se fosse. Você é livre, mas como se não se fosse. Você tem, mas é como se não tivesse, entendeu? E assim vai seguir. Essa filosofia do como não, esse conceito do como não é próprio do messianismo. É um conceito operatório para ver que a vocação, né, messiânica não é uma vocação desse mundo, é o que joga fora do mundo. É por isso que às vezes aproxima do homo sacer, né, joga fora do mundo a vocação messiânica. Se ele diz textualmente, né, ela não tem nada a ver com a questão factícia que o Max Weber vai tentar transpor da vocação, né, da Clésis para Beruf, para a profissão mundana. Não tem passagem possível, né, porque essa vocação ela está fora desse ordenamento. Então o Agamben vai expor ali a filosofia do Adorno como uma filosofia do impotencial, porque vai olhar a redenção, né, na Mínima Moralia, a redenção como uma filosofia, a redenção como se fosse possível, né? A poética como um encantamento do encantamento, como um consolo ou até como um castigo à vida onde você não consegue realizar a vida bela.
Entendeu? Então vem a estética como um consolo ou como uma coisa que você tem que lidar, porque também essa vida horrorosa que eles dizem que é e nada é realizável, também é contrabalanceada pela essa parte bonita. Então eles não conseguem lidar com essa parte bela da vida, então acaba sendo um castigo para eles, né? Então essa filosofia anti-messiânica do Adorno está em completo contraste com a filosofia do Walter Benjamin. E é importante que o Adorno tenha aquela ideia da não existe poesia depois de Auschwitz, né? E tem um outro autor que também trabalha, está ali próximo às ideias do Adorno, que vai dizer que o Hölderlin foi impossível, né, usar o Hölderlin durante Auschwitz, né, ou depois de Auschwitz. Mas se você, por exemplo, leu o Primo Levi, né, O que é isto um homem, os relatos dele lá no campo de concentração, tem uma passagem que o Primo Levi vai recitar passagens que ele lembra da Divina Comédia para um feitor lá, para um cara, para um alemão que está lá, né, açoitando eles, acabando com eles. Ele vai falar, vai recitar em italiano, né, as passagens que ele vai lembrando a muita força, né, com muita dificuldade. Um amigo dele vai traduzir para o alemão, para o outro alemão poder ouvir, aí ele se encanta, né, ele vai se encantando por aquelas passagens da poética que o Primo Levi vai dizendo, e aí sim, né, ele consegue lá, eu não lembro mais se ele não consegue um cargo, mas ele consegue alguma vantagem ali para poder sobreviver melhor, né, naquele campo de concentração, ou talvez mesmo não ser escolhido para ser o morto da vez, né, para não morrer ali de qualquer jeito. Então a poesia, no próprio relato do Primo Levi, tem essa efetividade, não é um encantamento do encantamento ou algo inútil, ou algo que não pertence. Então o Agamben faz um elogio nessa passagem, nessa segunda jornada, da importância da filosofia, da ética, da linguagem para a realização, né, como uma exigência de realização de uma vida bela, do contentamento, ou seja, da realização messiânica mesmo. Por mais que essa vida messiânica seja uma vida vivida em tensão, né? Então, resumindo o máximo possível, eu queria muito destacar essa parte, eu acho talvez que eu tenha conseguido. Eu só queria terminar com só uma passagenzinha do Agamben que ele fala: a alternativa aqui não é entre esquecer e lembrar, ser consciente e tomar consciência. Decisiva é apenas a capacidade de permanecerem fiéis àquilo que, mesmo incessantemente esquecido, deve permanecer inesquecível. Exige permanecer de algum modo conosco, de ser ainda para nós de algum modo possível. Responder a essa exigência é a única responsabilidade histórica que eu poderia assumir incondicionalmente. É isso que o Agamben vai dizer. Então, você ser fiel a essa coisa, até esse indizível que está dentro de nós, né? Ou seja, essa vontade de realizar, né? Não importa que, não importa como, mas seguindo esse sentido, né? E lógico, os pressupostos éticos, filosóficos, né? A linguagem, a bela linguagem como portadora, né? Dessa mensagem que vai fazer você conseguir realizar. Eu acho que esse elogio da filosofia, esse elogio da poesia é central, fundamental, até agora, pelo menos no que eu fui lendo, no que fui lendo aqui no tempo que resta.